Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live número 16. Como é que estão vocês? Contem para mim aí no chat. Como é que foi a semana de vocês? Vocês conseguiram treinar violão? Vocês pegaram alguma música nova? O que que vocês estão fazendo de novo esses últimos dias, meu povo? Vou deixar algumas coisas aqui na tela aqui. Como tocar em qualquer tom, né? Ó, a live de hoje é um tema um pouquinho mais avançado, né, do que o nível iniciante, né, mas serve para todos, né, desde o iniciante até o bem mais avançado, né. O José Luiz mandou, né, o José Luiz mandou boa tarde, a Milka mandou boa tarde, minha gente. A Luzia mandou olá, boa tarde, adoro seguir você, poxa, obrigado, Luzia. Seja bem-vinda aí à nossa live de quarta-feira, né? Então, todas as quartas, meu povo, eu tô aqui, tá? Para ensinar um pouco do meu conhecimento de violão. Claro que não é muito, né? Mas já dá para ajudar um pouco vocês aí, né? Eu sei que o conhecimento que eu tenho não é demais, né? Mas o pouco que eu sei eu já toco da maneira como eu gostaria e eu quero que vocês consigam também tocar da maneira como vocês gostam, tá? Esse é o meu objetivo, tá bom? E a aula de hoje é um tema, como eu acabei de dizer, né, um pouco mais profundo, né? Não é tão raso esse tema, né? Porque você tocar em qualquer tom, né, é meio já um negócio mais avançado, né? Você querer tocar em qualquer tom. Porque assim, quando você começa a tocar, você aprende cifras, né? Pegar cifras. Ó, a Milka mandou bem, graças a Deus. Oh, que bom, Milka. Ó, quando você começa a tocar, né? Você aprende com cifras. Você pega a cifra, você vai conforme a cifra, né? Você não questiona o tom, você não questiona os acordes, você faz conforme a cifra. E não tem nada de errado nisso. É bom até você realmente usar a cifra, porque aí você tem um direcionamento maior, né? Já pensou você ter que pegar de cabeça tudo que você fosse fazer, que você fosse tocar violão, se você tivesse que pegar tudo de cabeça, você ter que procurar onde é que ia ficar cada acorde ali, onde é que ia ficar a posição dos dedos, ia ser muito, muito cansativo, ia demorar muito, né? Então já tiveram pessoas há muitos anos atrás, né, que fizeram essa boa ação, né, de catalogar todos os tons, catalogar as notas, catalogar os acordes, né? E hoje a gente pega meio que tudo pronto, né? Mas assim, claro que a gente tem que se esforçar também, né? Alguém foi lá, escreveu, disse como a gente tem que fazer, mas a gente tem que agir para que a gente consiga fazer, né? E nesse caso aqui, em relação a você tocar qualquer tom, é bem diferente da cifra, né? A cifra, ela te dá o tom e ela te dá os acordes que você tem que tocar. Aqui não, aqui você vai ter que ouvir a música, né? E você vai ter que dizer quais os tons, qual o tom ela está sendo tocada e qual os acordes vão entrar ali, né? Então é um negócio um pouco mais rebuscado, né? A Nadir, boa tarde, Gabriel, tamo juntos, gosto muito da sua aula. Poxa, Nadir, muito bom, obrigado aí pelo comentário. Ó, então vamos lá, pessoal. Sei que eu já falei bastante aqui nas lives, mas eu vou deixar um pouco mais detalhado aqui, né? Sobre os 12 tons que existem, tá? E assim, o nome disso aqui que eu vou fazer é escala cromática, tá? Cromática, né, para quem não conhece a palavra cromática, vem da palavra croma, né, que significa, na terminologia das cores, né, significa todas as cores juntas, né, o croma, né, a plenitude das cores, todas as cores. E aqui no caso da música, escala cromática se refere a todas as notas, tá? É a plenitude das notas, todas as notas. Então a gente tem aqui a escala cromática, ó. Começando, não que comece aqui pela nota dó, tá? Mas a gente precisa ter um início para a gente dizer, né? Então, digamos aqui que a nota dó seja a primeira, a nota dó sustenido seja a segunda e assim por diante, ó. Nota ré, depois a ré sustenido, depois mi, depois fá sustenido, depois sol sustenido, depois lá,
depois Lá sustenido e por último Si. Então aqui a gente tem 12. Tá? Se a gente fosse catalogar aqui, a gente veria as 12. Eu acho que vai ficar muito pequenininho assim, né? Para vocês verem aí. Tá aqui, a gente tem as 12. Eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? E aí fica mais visual, né? Fica mais fácil de vocês verem, tá? Isso aqui não é regra, não é uma ordem, tá, pessoal? Você não precisa começar a tocar aqui pelo Dó e depois vir pro Dó sustenido. Isso aqui é só mesmo uma catalogação. O que é uma catalogação? Catalogação é quando você tem vários elementos, vários objetos e você dá nome a cada um, tá? Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui e eu tenho esse outro objeto aqui, né? E tenho vários outros objetos. Então, eu dou o nome desse aqui de relógio, tá? Esse aqui tá até sem a pulseira, eu uso só para uso no bolso mesmo. E isso aqui é a caixinha de som. Da mesma forma fizeram aqui nas notas, ó. Essa nota aqui com essa altura, essa nota com essa altura aqui, ó, com a altura de dó lá, né? A altura de dó, deram o nome de dó, tá? Quando a gente fala de altura, a gente fala também de frequência. Eu sei que isso aqui é um pouco mais complexo, pessoal, mas frequência é o seguinte, o quanto vibra aquilo ali. Por exemplo, se é uma corda que está emitindo a nota dó, ela está emitindo a nota dó porque ela vibra na frequência de dó, ela está vibrando na frequência de dó, tá? E deram o nome daquela vibração dó. E, por exemplo, se tiver alguma nota soando um pouco mais acima e tiver na frequência de Mi, então a nota é Mi, tá? Foram só o nome que as pessoas deram, tá? Antigamente. Tem até uma explicação por que a gente chama Dó, depois Ré, depois Mi, depois Fá, né? Mas eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Aqui no caso é para vocês entenderem que existem 12 tons, tá? Que são as 12 notas da escala cromática na música, tá? Isso é no geral. Ou seja, pessoal, coisa mais importante que eu posso dizer para vocês em relação a isso tudo aqui é que é possível você tocar uma música em 12 tons diferentes, tá? É possível você tocar uma música em 12 tons diferentes. Então, isso aqui é o mais importante disso tudo que eu falei, tá? Então, se você canta uma música, por exemplo, a música que eu estou ensinando para um aluno aqui, por exemplo, você canta a música do Zezé de Camargo e Luciano. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Tô cantando aqui em Lá maior, tá? No tom de Lá maior, tá? Que ele se encontra bem aqui na 10ª posição. Lembrando que não é uma ordem, mas a gente está fazendo aqui só pra gente exemplificar, tá? Então eu tô tocando aqui no tom de Lá. Só que eu posso tocar em qualquer outro tom, tá? Eu tô cantando aqui em Lá e eu tô percebendo que tá um pouco alto para minha voz. Até dá para cantar, mas no refrão eu nem conseguiria, né? O amor que mexe com minha cabeça assim, né? Seria muito alto. Então o que eu posso fazer? Eu posso mudar, por exemplo, baixar o tom, tá? Tô tocando aqui em Lá, eu vou baixar e vou tocar em Fá, por exemplo, tá? Vou tocar em Fá. Eu não vou negar que sou louco por você. Fica bem mais confortável. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Então, o que foi que eu fiz? Eu transpus a música. Eu tirei ela de um tom e coloquei em outro tom, tá? E o que a gente vai aprender na aula de hoje é como fazer isso. Como é que você vai tocar uma música que ela tem o tom original em Lá e vai mudar para Fá, por exemplo, ou então vai mudar para Ré. Como é que você vai fazer isso, tá? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. A Milka perguntou, Gabriel, não tem Mi sustenido e nem Si sustenido?
Ó, ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. Ó, pessoal, eu não sei se vocês conseguiram perceber aqui, né? Mas eu tenho dó, olha só a explicação que eu vou dar. Eu tenho dó e tenho o dó sustenido, né? Então, esse dó sustenido aqui, na música é chamado de um acidente de percurso. Digamos que entre a nota dó e a nota ré, tem o dó sustenido. Olha só, a nota dó e a nota ré. Entre a nota dó e a ré, tem um dó sustenido. Ó. Vou mostrar aqui mais perto para vocês. Ó, eu tenho a nota dó aqui na terceira casa, na corda lá. E eu tenho a nota ré aqui na terceira casa, ou na quinta casa, perdão, na corda lá também. E no meio, aqui, ó, eu tenho a nota dó sustenido. Tá? Então é um acidente de percurso aí entre uma nota e outra, tá? Entre o mi e o fá, não tem esse acidente, já é direto, já passa do mi direto pro fá, tá? A gente pode ver isso aqui, ó. Também aqui na quinta corda, só que na casa 7, tá? Na casa 7. Tá? Você vai ver aqui na casa 7, você tem um mi, e se você subir aqui, ó, na próxima casa, já é fá. Não tem o mi sustenido. Da mesma forma que o si, quando a gente faz aqui na segunda casa, né, da corda 5, da corda lá, o si ele vai direto pro dó. Si, dó. Si, dó. Né? Então não tem si sustenido e não tem mi sustenido, tá? Ótima pergunta, Milka. Assim, tem uma explicação bem mais técnica, né? Mas não precisa ser dito aqui, né? Até porque vocês precisam aprender o seguinte: a gente aprende primeiro os conceitos da música, né? Como é que ela funciona. Depois a gente vai se aprofundando se a gente quiser, tá, pessoal? Eu conheço muita gente que não sabe nem isso aqui e toca muito bem, tá? Não estou dizendo que você não deva aprender, tá? Mas só se você quiser, se você tiver interesse em se aprofundar mais na música. Se não, você não precisa, tá, pessoal? Tem gente que... Eu, particularmente, não toco com partitura. Tem gente que gosta de usar partitura. Eu ainda não aprendi. Talvez, quando me der vontade de aprender partitura, eu vá lá e aprenda a partitura. Mas, até o momento, eu não tenho interesse em aprender partitura. Tá? Até porque, para o meu uso, para o meu gosto, para as coisas que eu faço, né, eu uso a tablatura para fazer alguns solos e eu consigo pegar músicas de ouvido para me tocar, tá tudo bem. Né? Eu tô nesse nível, tá? Mas se você gosta de música clássica, se você gosta de tocar fazendo muito solo, é super importante você aprender tablatura, né? Super importante. Então, cada um vai ter seu estilo próprio, pessoal. Isso aqui que eu tô falando é só para aumentar mais o conhecimento de vocês. Mas vocês não precisam ser feras, craques nisso aqui para vocês tocarem bem, não, tá? Isso é ilusão. Porque, assim, realmente, como eu tô falando, eu conheço muita gente que não sabe nem o que é isso aqui e toca muito bem, tá? Mas é lógico que é muito melhor você saber do que você não saber, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Como eu falei, eu posso tocar uma música em Lá, né? Como eu dei o exemplo aqui da música do Zezé de Camargo, né? Não vou negar que sou louco. Como eu posso tocar a mesma música em Fá? Eu não vou negar. Né? Só que aí, existe uma explicação por trás. Como é que eu vou pegar uma música que está em Lá maior e tocar em Fá? Tocar em outro tom, né? Então a explicação para isso é o seguinte, ó. Ó, falei, né, que é possível tocar uma música em dois tons diferentes. Mas assim, eu vou dar a explicação de como isso é possível, né? Dá a explicação aqui, tá, pessoal? Olha só uma coisa que vocês precisam saber. Tá? Ó, você deve saber que cada tom tem seus acordes referentes. Como assim tem seus acordes referentes? O tom de Lá, ele tem os acordes que fazem parte desse tom, do tom de Lá. Tá? O tom de Ré tem os acordes também que fazem parte dele. Então, quando você sabe isso, quando você tem consciência de que cada tom tem os seus acordes respectivos, né, referentes,
fica bem mais fácil de você alterar o tom da música, de qualquer música que você ouvir e que você quiser tocar, tá? Por exemplo, tá? Vou só dar um exemplo rápido. O tom de Lá. Tom de Lá, os acordes dele são Lá, os acordes mais usados, tá? Vou escrever só os 3 mais usados. Lá, Ré e Mi. Lá, Ré e Mi. O tom de Fá, os acordes mais usados. Fá, Dó e Lá sustenido, tá? Então aqui, ó, se eu sei que uma música está sendo tocada em Lá, Ré e Mi, e eu sei que esses são os 3 acordes mais usados, o que eu vou fazer para tocar em Fá é tocar a mesma música, só que eu vou fazer o seguinte. Onde eu estava fazendo Lá, eu vou fazer Fá, né? Onde eu estava fazendo Mi, eu vou fazer Dó. Onde eu estava fazendo Ré, eu vou fazer Lá sustenido, tá? Isso aqui tem uma explicação bem mais profunda, tá? Mas eu não vou entrar no mérito da questão também, tá bom? Mas aqui dá de se entender que se você for tocar no tom de Lá, você não vai colocar acordes fora do tom, né? Como, por exemplo, você não vai colocar aqui um Sol sustenido, né? Você não vai colocar aqui um Ré sustenido. Por quê? Porque não faz parte do tom de Lá, tá? Fica bem mais fácil quando você entende assim. E aqui no Fá, do mesmo jeito, você não vai colocar um acorde de Dó sustenido aqui. Por quê? Porque não faz parte do tom. Tá? Mas claro que isso é muito profundo, não vamos entrar no mérito da questão ainda. Tá? Quem sabe eu grave aulas aqui mais específicas, né? Mas eu sei que as pessoas que estão aqui comigo, a maioria são iniciantes, né? Isso aqui eu estou introduzindo vocês no assunto, pessoal. Tá? Vocês não precisam ainda se aprofundar tanto, se vocês não quiserem, tá? Vamos lá. Aqui, então a gente tem que entender umas coisinhas aqui primeiro, tá, pessoal? Ó, se eu tenho o tom de Lá e esses 3 acordes são os mais usados, claro que nem sempre vão ser esses acordes que vão ser usados, né? Até porque dentro de um campo harmônico, dentro de um tom, existem 7 acordes, como a gente já aprendeu em aulas passadas, tá? Se você quer saber mais um pouco a respeito disso, é só entrar no meu canal, ver as lives anteriores sobre campo harmônico, sobre como pegar de ouvido, você vai entender mais detalhadamente isso que eu estou explicando, tá? Mas aqui, pessoal, existe um meio, olha só uma solução incrível aqui, ó. Existe um meio de você poder tocar em qualquer tom sem você precisar necessariamente saber que tom é esse. Parece até mentira, né? É possível você tocar em um tom sem necessariamente saber que tom é esse, tá? E é sobre isso que eu vou falar mais detalhadamente nessa aula, tá? Não vou entrar na questão teórica, não vou entrar na questão de o porquê disso acontecer, tá? Vou entrar só no mérito de você aprender a como fazer isso, tá? Você aprendendo como fazer isso, olha, eu vou até escrever isso, ó. Se você aprender isso, você vai tocar 95% das músicas que você quiser, tá? Por que eu não digo 100%? Porque existem tipos de músicas variados, tá? Deixa eu só dar um breve resumo para vocês. A música, no geral, a música que a gente ouve na rádio, ouve no YouTube, esse tipo de música se chama música comercial, tá? Música comercial. É claro que existem músicas comerciais que são da outra maneira como eu vou dizer, tá? Mas geralmente música comercial, ela geralmente é feita para ser simples mesmo. Ser simples de entender, ser simples de digerir, ser simples de se tocar, tá? Ou seja, 95% das músicas são assim. Elas foram feitas, né, com campos harmônicos simples, tá? Com campos harmônicos simples. Por exemplo, aqui, né, você pega qualquer música do Amado Batista, por exemplo, né? Você vê que é uma música simples de se entender, né? Fazia um dia bonito quando ela chegou. Ó, só Ré, Lá, Sol. Fá, ó, trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Então, assim, existe esse tipo de música, né? Que é a música simples que você ouve
diariamente nas rádios, você ouve no YouTube, né? Que esse tipo de música aqui, você vai ver que vai ser muito, mas muito simples de você conseguir pegar, tá? E existe outro tipo de música que às vezes até faz sucesso, é música comercial também, mas só que ela é mais rebuscada, tá? Ela tem mais acordes, tem harmonias diferentes, tá? Os campos harmônicos usados são diferentes. Como, por exemplo, se você pegar ali músicas como cantores, né? Como Djavan, né? Ou Tom Jobim, né? Você vai ouvir ali que ali entra acordes que você talvez nunca tenha ouvido na vida. Eu tenho acordes ali que eu nunca ouvi na vida, né? Que eu não sei fazer até hoje. Algumas eu até aprendi, né? Mas são músicas mais complexas, mais rebuscadas. E esse tipo de música aqui exige um conhecimento técnico musical bem maior, tá? Mas assim, como eu falei aqui, 95% das músicas que você ouve, que você gosta, né, diariamente, que você ouve aí, você vai conseguir tocar com esse macete aqui, tá? Então, vamos lá para a prática. Seguinte, pessoal. Esse macete aqui, ó, ainda nem dei nome para ele, tá? Ainda nem dei nome, assim, pro macete. Eu nunca vi ninguém falando a respeito disso no YouTube, talvez é porque eu não pesquiso tanto, né? Mas, assim, eu sei que isso aqui me ajudou demais. Me ajudou demais, demais mesmo, pessoal. Quando eu aprendi isso aqui eu meio que aprendi na raça mesmo. Tá? Não foi ninguém que diz, Gabriel, se tu fizer isso aqui, olha, tu vai poder tocar as músicas que tu quiser, em qualquer tom que tu quiser. Não, foi eu que fui lá, fui aprendendo tom por tom, e depois eu percebi que era um padrão, tá? Vou até escrever aqui, é um padrão. Se é um padrão, né? Se é um padrão, você não precisa mudar, né? Deixa eu falar um exemplo de padrão. Padrão é o sol nascer todo dia, pessoal. O sol nasce todo dia. Você sabe, você tem certeza que vai nascer amanhã, então é um padrão. A mesma coisa isso aqui, é um padrão, não muda, tá? E para explicar para vocês com detalhes, né? Eu vou primeiro mostrar numa música como se faz, né? E depois eu vou mostrar uma imagem onde eu escrevi a respeito desse padrão, né? Na verdade são dois padrões, tá? São dois padrões. Mas eu vou explicar com mais detalhamento, tá? Primeiro eu vou mostrar numa música como funciona e depois eu vou dizer como é que você vai fazer para você aprender também, tá? Ó, isso aqui é só um exemplo de música, só um exemplo, mas existem milhares de músicas que você vai poder tocar com isso aqui, tá? Vamos lá, essa música aqui da Zé de Camargo que eu já tinha cantado, né? Ó. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Ó. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar. Talvez você não tenha percebido quais foram os acordes que eu coloquei aqui, mas esses são acordes que fazem parte do campo harmônico de Lá, né? Que é o Lá maior. O Ré eu não usei aqui, né? Mas tem o Mi, tem o Fá sustenido menor, tem o Si menor, tá? E esses acordes todos eles fazem parte. E olha só como foi que eu fiz, ó. Eu só usei aqui pestana, só fiz acordes com pestana, tá? Lembrando também, né, que esse macete aqui só vai servir com pestana, tá? Vocês que estão começando na pestana podem ficar um pouquinho tristes aí com isso, mas quando vocês aprenderem, pessoal, isso aqui vai mudar o jeito como vocês percebem música, como vocês tocam, tá? Olha só o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu usei só o padrãozinho, ó. Lá, ó, eu poderia usar Lá, Ré, Mi, Si menor, Fá sustenido menor. Só que aqui é um padrão. Então eu posso colocar em todo o braço do violão. Olha só que legal. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui na segunda casa. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Olha só o que foi que eu fiz. Eu troquei de tom
tá? Eu mudei o tom da música, mas eu não precisei nem saber que tom era esse que eu estava fazendo aqui. Eu só mudei, o que foi que eu fiz? Eu só coloquei o padrão no lugar certo, tá? Agora eu vou explicar para vocês com mais detalhes como é que funciona isso. Ok. Ó, então aqui, esse sistema aqui é baseado em posições, tá? Posições dos dedos. Ou seja, as famosas formas, tá? Para quem nunca ouviu falar em forma, forma é o seguinte. Quando você vai fazer o Mi maior, você tem um formato, né, de dedos aqui, uma posição onde você vai colocar os dedos, que é padrão ali para o Mi, tá? O Mi maior é desse jeito. Só que essa forminha, né, que você está colocando ali, você pode nem ter percebido, mas essa forma é a mesma forma de Fá maior. Ó. Só que o que foi que aconteceu aqui? Ó, vou até colocar aqui para vocês verem melhor. Ó, olha, eu tenho a posição de Mi aqui. E aqui eu tenho a posição de Fá. Só que se eu tirar a pestana e voltar para cá, ó, eu tenho a posição de Mi novamente. Tá? Tem a posição de Mi novamente. Ó. Mi, olha o Mi. Que é a mesma posição aqui. Ó. Só que eu só troquei os dedos. Ó, só troquei os dedos. Só estou usando o dedo 2, 3 e 4 agora. E aqui, ó, essa pestana branca, essa peça do violão, ela está fazendo a função de pestana, né? Só que quando você vai fazer Fá maior, é o seu dedo aqui, o seu dedo indicador que vai fazer a função da pestana. Então você está arrastando aqui, ó. Tudo, né? Você está arrastando a pestana, que é o seu dedo, digamos aqui, e os outros dedos também, ó. Então aqui já vai virar um Fá maior. E isso aqui a gente chama de forma, tá? Essa é a forma de Mi. Tá? Essa forma de Mi a gente vai poder tocar ela em todo o braço do violão. Tá? Em todo o braço do violão você pode tocar essa forma. Olha só. Aqui então a gente tem a forma de Mi, que é a primeira posição. Digamos assim, que você vai tocar uma música num tom. A primeira forma que você tem que fazer, geralmente, né? Geralmente uma música ela começa no acorde que dá nome ao tom. Tá? Nem todas as vezes é assim que funciona, né? Às vezes a música ela começa com um acorde que não tem nada a ver com o acorde principal, né? Mas, na maioria das vezes, sim, começa com o acorde principal, o acorde que dá nome ao tom. Por exemplo, se a música está no tom de Lá, ela geralmente começa com o acorde de Lá. Tá? Então, olha só. Isso aqui, como eu escrevi aqui, né? Primeira posição, segunda posição, terceira posição, não é regra, pessoal. Você não vai pegar todas as músicas que você for tocar e a primeira posição que você vai fazer vai ser essa, depois essa, não. Esquece isso aí, não é... Isso aqui é um padrão só das posições, ó, vou até escrever isso aqui é super importante, né? Ó, esse é um padrão das posições em relação à posição número 1, tá? Então aqui, ó, se eu estou dando para vocês a posição 1, estou dando para vocês a posição 1, a posição 1 é a forma de Mi, tá? O que foi que eu disse sobre a forma de Mi? A forma de Mi é essa aqui que você pode fazer em todo o braço do violão. Então essa aqui é a posição 1 do macete que eu estou falando para vocês, tá? Que vocês vão poder tocar em qualquer tom que vocês quiserem, tá? Essa é a posição 1. A posição 2, aqui já muda, ó. Ó, posição 1, forma de Mi. Então a gente vai fazer a forma de Mi. A posição 2 já é a forma de Lá, tá? Isso aqui também é simples de entender por causa do seguinte, ó. Vou explicar aqui para vocês com detalhes. Quando a gente toca o Lá maior, normal aqui, o Lá maior natural, a gente tem, né, esse som, só que a gente usa o dedo 1, 2 e 3, né? No caso aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Ao invés de usar o dedo 1, 2 e 3, a gente vai usar os dedos 3, ou melhor, 2, 3 e 4, tá? 2, 3 e 4 aqui, ó. Na mesma posição, né? No mesmo lugar onde era o Lá maior. E aqui quem está segurando as cordas é a pestana aqui, ó. A pecinha branca do violão que está segurando as cordas. Só que se eu vier para cá, ó, se eu subir aqui, olha o som estranho. Né? Por quê? Porque eu subi
Eu subi esses 3 dedos, só que as outras cordas, né, ainda estão soltas, ainda está com som de antes. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar e colocar o dedo e fazer a função da pestana. Já que eu trouxe esses aqui, eu tenho que trazer a pestana também. Só que como essa pecinha do violão não sai do lugar, a gente coloca o nosso dedo para fazer a função dela. Então, aqui eu tenho a forma de Lá. Essa forma eu posso colocar em qualquer lugar do braço do violão. Tá? Então aqui a gente já aprendeu 2 formas. A forma de Mi e a forma de Lá. Tá? E, como eu falei, né, a gente pode colocar isso em qualquer lugar do braço do violão. Por isso que fica bem melhor para a gente tocar em qualquer tom, né? Ó, a Ana Martins mandou boa tarde. Uma ótima tarde para você, Ana Martins. Obrigado por sua presença aqui. Pessoal, esqueci de avisar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem no chat, tá bom? Tá? E você que é novo por aqui, se inscreva no canal. Tá? Para você receber a notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo ou que eu começar a minha live, né? Todas as quartas-feiras a gente tem live. Para você ser notificado e você não perder. Tá bom? E se você quer me ajudar também, deixe o seu like também, porque aí o YouTube vai entender que eu estou fazendo um conteúdo de relevância, né? Que as pessoas estão gostando, né? E se não tiver like, eu também vou entender que não ficou muito legal. Mas assim, é bom, né? É bom eu realmente entender como é que está o meu conteúdo para eu cada vez estar melhorando mais, né, pessoal? Porque assim, se eu ver que um conteúdo não foi legal, eu já não trago mais aquele tipo de conteúdo. Se eu ver que um outro tipo de conteúdo foi muito bom, eu começo a trazer mais daquele tipo, tá? Tudo é teste, né, pessoal? Tudo é teste. Ó, então aqui a gente já aprendeu 2 formas, tá? 2 formas a gente já aprendeu, a forma de Mi e a forma de Lá. Então aqui no nosso macete, esse macete ele tem... Não vou nem explicar isso agora, tá? Ó, então a gente vai aprender aqui o macete primeiro, aqui, né? A gente vai aprender o macete. E a primeira posição que a gente fez aqui foi na forma de Mi. Não importa a casa, tá? O que importa é, por exemplo, aqui, ó. Você vai fazer nessa casa, o restante dos acordes que você vai ter que fazer vai ser em relação a essa casa aqui que você está fazendo. Primeira posição, forma de Mi. Segunda posição, forma de Lá, só que na mesma casa. Ó, forma de Mi, forma de Lá. Vou botar mais perto aqui para vocês. Pessoal, pode deixar se tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar aí. Forma de Mi, forma de Lá. Forma de Mi, forma de Lá. Certo? Então aqui, ó. A gente já aprendeu a primeira posição e a segunda posição. Agora a gente tem aqui, ó, terceira posição. Forma de Lá também, só que 2 casas acima. Então você vai ter que contar 1, 2. Tá? Olha só. A gente estava aqui, né? Primeira posição, segunda posição. E aqui, ó. A gente vai ter que subir 2, ó. 1, 2. 2 casas acima da posição original onde a gente estava. 2 casas acima. Só que na forma de Lá. Então a gente já tem 3 acordes aqui, ó. Lembrando, como eu falei também na aula passada, tem um monte de música que a gente toca só com 3 acordes. Então, a gente aprendendo isso aqui, ó, essa posição 1, a posição 2 e a posição 3, já dá pra gente tocar um monte de música. Ó. Já tem uma harmonia aqui dentro, ó. Vou dar um exemplo das músicas que eu passei semana passada, né? Aquela Menina da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada fina, de longe eu avistava a figura do menino que corria a minha porteira, depois vinha me pedindo. Né? Então, olha só. O que foi que eu fiz aqui? Eu usei a posição 1, depois eu vim para a posição 3, depois eu vim para a posição 2. Tá? Eu fiquei alternando conforme a música pedia. Só que aqui, pessoal, a gente está nesse tom aqui. E só para afirmar para vocês aqui, esse é o tom de Lá. Por quê? Porque a primeira posição aqui
A gente está fazendo no acorde de Lá maior. Esse acorde aqui é o acorde de Lá maior, que é a forma de Mi na casa 5. Toda vez que você fizer a forma de Mi na casa 5, é o acorde de Lá maior que você está fazendo. E se você vai usar o macete que eu estou falando, você vai estar tocando no tom de Lá, tá? Toda vez que eu viajava pela estrada do fim, de longe eu avistava a figura de um menino, tá? Isso aqui é o tom de Lá. Só que, por exemplo, vamos mudar o tom, tá? Eu quero tocar bem aqui, tá? Não preciso nem saber que tom, como eu tinha falado, né? Não preciso nem saber que tom é esse. Eu só preciso fazer as posições. Vou fazer a posição 1, a posição 3 e depois a posição 2. Se bem que aqui eu nem precisei usar a posição 2 na música, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria minha porteira e depois vinha me pedindo: toque perante seu moço que é pra eu ficar ouvindo. Tá, então olha só o que foi que eu fiz, ó. Eu só coloquei as posições sem nem precisar saber que tom é esse. Eu posso vir pra cá sem saber também que tom é esse e tocar da mesma forma. Que fica bem mais... Toda vez que eu viajava pela estrada do ouro fino, de longe eu avistava a figura do menino que foi abrir a porteira e depois vinha me pedindo. Ó, então o que foi que eu fiz, ó? Só mudei a posição aqui, né? Mudei o lugar onde eu ia fazer o macete e usei as posições do macete. Só isso, tá? Ó, só pra dizer, né? Aqui eu fiz o tom de Sol e aqui eu fiz o tom de Dó sustenido, tá? Só pra dizer pra vocês. Mas eu nem precisei saber. Só precisei fazer as posições. E assim, pessoal, me digam aí no chat se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo nada, me digam aí pra mim, porque eu sei que isso é um assunto um pouco complexo, tá? Então comentem aí no chat se vocês estão entendendo, se tá chata a aula, se vocês não estão entendendo nada. Podem ser sinceros comigo, tá bom? Enquanto isso, deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Então, pessoal, vamos lá, tá? Ó, vocês não deixaram nada no chat ainda, então vamos continuar. Seguinte. Então aqui a gente já aprendeu 3 posições do nosso macete, né? Então a gente já pode tocar várias músicas só com essas 3 posições, tá? Posso pegar qualquer outra música que vocês imaginarem na vida. Se a música, se der para encaixar em 3 acordes, a gente consegue tocar desse jeito. Se der para encaixar em 3 acordes, a gente consegue tocar desse jeito. Por exemplo, alguma música gospel, né? Que é bem facinha também. Poxa, parece que some da mente, né? Tá, qualquer outra música, pessoal. Qualquer outra música dá pra tocar desse jeito, tá? Meu Deus, mas fugiu realmente da mente. Vamos alguma do Amado Batista, né? Ó.
Aqui vai ficar bastante alto pra mim. Eu tive um amor tão bonito, aqueles que matam com sabor de saudade. Só fiz 3 acordes aqui, ó. E aqui eu comecei na quarta casa, só que eu posso mudar a casa. Por exemplo, eu quero fazer bem aqui. Aqui, só que aqui fica muito agudo o som, né? Então vamos fazer mais pra cá. Por exemplo, ó. Dá pra tocar do mesmo jeito, ó. Eu tive um amor tão bonito, naqueles que matam com sabor de saudade. Lembrei de um hino. Lembrei de um hino gospel. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Só 3 acordes também. E eu posso tocar em qualquer outro lugar. Vamos ver aqui, por exemplo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Então aqui eu tô dando vários exemplos de mudança de tom, tá? Tava tocando aqui num tom, vou tocar em outro tom, sem nenhuma dificuldade, só usando um macete, tá? Só que aqui nesse macete, pessoal, a gente não fica só com esses 3 acordes, né? Como eu disse, dentro de um campo harmônico existem pelo menos 7 acordes, tá? Então, se você tá cantando no tom de Lá, tem 7 acordes dentro do tom de Lá, tá? Se você tá tocando no tom de Ré, existem 7 acordes. Por mais que você use só 3, tá? Que são aqueles 3 mais usados, né? Existem mais, pessoal. Vocês podem fazer mais, tá? Então, aqui, ó. A quarta posição, né? A gente fez a terceira posição, agora vamos para a quarta posição. Quarta posição é a forma de Lá menor, 4 casas acima do original. A gente estava fazendo aqui de exemplo, né? Então, a gente tem a primeira posição, a segunda posição, que é na forma de Lá na mesma casa. A terceira posição, que é a forma de Lá 2 casas acima. Então, a gente conta 1, 2, né? E a quarta posição, ó, é a forma de Lá também, só que Lá menor, né? Então vamos lá, Lá menor. Vamos explicar direitinho, tá? Ó, Lá menor. Ó, a Nadir mandou, parabéns, professor, você explica muito bem, está treinando. Pô, obrigado aí, Nadir, você é 100%, viu? Nadir, para quem não sabe, é minha aluna aí, né, das aulas em vídeo chamado. Nadir tem bastante talento, viu, pessoal? Ó, vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, a forma de Lá menor. Lá menor também é uma forma, é uma forminha, um padrãozinho, tá? Olha só. Só que esse padrãozinho a gente está fazendo com o dedo 1, 2 e 3, mas a gente pode fazer com o dedo, ó, 3, ou melhor, 2, 3 e 4, ó. Dá no mesmo. E aqui, ó, a gente pode subir e levar a pestana. Então aqui a gente já subiu, ó. Estava aqui, veio pra cá. E como eu disse, aqui a gente pode fazer em qualquer outro lugar do braço do violão. Tá? Olha só. Tá? Então a gente tem a forma de Lá menor aqui. E, como eu falei, né? A quarta posição é a forma de Lá menor 4 casas acima de onde você estava. Então vamos lá, ó. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Ó, agora tem que contar 4 casas acima de onde você estava. Então aqui a gente já subiu 2. Como são 4, a gente precisa só subir mais 2, então. Então mais uma, mais outra. Pronto, 2 casas a mais do que a gente estava. Então são 4 casas acima de onde a gente estava originalmente, ó. Então vai ficar 4 casas acima, na forma de Lá menor, vai ficar isso aqui, ó. Então, ó, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, tá?
Ó, a Milko falou, nossa, gente, assim é bem mais fácil. Pois é, fica muito, muito mais fácil, pessoal. Assim, isso aqui vai te poupar tempo, vai te poupar você ficar pensando em qual acorde vai ter que colocar, não. Você só precisa pegar a posição aqui, lembrar de onde vai ter que ficar, né? Por exemplo, você aprende as 6 posições aqui, acabou, pessoal. Você não precisa, né? Você não precisa fazer muito mais esforço. O esforço aqui é só para aprender as posições, onde vai ficar cada posição. Depois você aprende, aí é só aplicar na música. Por que não usam assim já com esses dedos? Pois é, né? Eu não sei. Tem gente que geralmente gosta, né? De já usar assim com esses dedos. Né? Tem gente que gosta. Eu prefiro normal mesmo. Tô acostumado, né? Mas tem gente que toca. Tem gente que toca dó assim também, né? Ou então sol. Né? Tem gente que prefere. Ou ré também. Ré dá pra tocar assim. Né? Mi menor. Tem gente que toca assim, né? Com esses 2 dedos. A gente toca assim. Então, isso aqui, em relação a colocar os dedos, vai do gosto, tá? Vai do gosto mesmo. Se você gostar assim, toca assim. Se você gostar assim, toca assim. Porque no final das contas, o que vai importar mesmo é você tirar o som do violão, tá? Claro que existem coisas que são mais fáceis do que outras, né? Então, a gente vai fazendo conforme ficar mais fácil e não precisar tanto esforço da gente, né? Tá? Em relação a você fazer assim, e isso ser uma posição em que você vai poder fazer em todo o braço do violão, isso aqui é libertador, pessoal. Por quê? Porque aqui você sabe que você não precisa ficar preso aqui só nesses acordezinhos que você faz aqui, ó. Você não precisa, ó. Você pode fazer em qualquer lugar. Eu achei que era errado, mas já tinha pensado em tocar com esse dedo. Tá aí, pronto. Não é errado. Por quê? Porque o que importa no final das contas é você tirar o som que é para sair do violão, tá? Se o Lá maior tem que sair esse som, não importa se você vai fazer com esses dedos, com esses, tá? Então o que importa mesmo é no final das contas o som, tá? Aqui, pessoal, vamos lá. Então a gente já aprendeu a 4ª posição, né? Vamos lá de novo. A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. A 5ª posição é a forma de Mi menor, né? Então vamos lá. Ó, Mi menor, como a gente geralmente faz assim, é assim, né? O Mi menor. Geralmente a gente bota assim, o dedo 2 e o dedo 3 assim, né? Assim que é o Mi menor. Deixa eu colocar o violão aqui. Ó. Só que o Mi menor, a gente pode fazer diferente também. A gente pode subir e colocar a pestana. Ó. A gente pode tocar com esses dedos aqui, ó. Dedo 3 e 4. Né? Dedo 3 e 4. Que também vai sair o som do Mi menor, naturalmente. Só que a gente vai pegar aqui, subir e trazer a pestana. Então aqui a gente já tem um Fá menor. E como eu falei, a gente pode tocar em qualquer lugar do braço do violão também. Tá? Vamos lá. Então a 5ª posição, ela vai ficar na forma de Mi menor, 2 casas acima do original, da posição original, tá? Então se a gente estava fazendo aqui, se essa é a 1ª posição, 2 casas acima dela é só você contar. 1, 2. Só que a forma é a forma de Mi menor. Tá? E pessoal, não se importa se isso aqui vai demorar um pouco para você aprender. Por quê? Porque mesmo que demore você aprender isso aqui, só de você aprender isso aqui já vai te poupar muito tempo em você tocar. Viu? Então, às vezes você gasta um tempo assim maior numa coisa que você vai aprender ali, mas depois aquilo ali que você gastou um tempo vai fazer você perder muito menos tempo no futuro, tá? Então vamos lá. 5ª posição é essa aqui, ó. 2 casas acima do original. Lembrando que aqui eu tô dando de referência, a gente começando aqui da casa 4, mas pode ser em qualquer outro lugar, tá? É referência, tá? Como eu escrevi aqui, ó. Esse é um padrão das posições em relação à posição número 1. Tá? Então, se eu fiz a posição número 1, a posição número 1 pode ser em qualquer lugar aqui, ó. Tá? Eu escolho uma posição. Digamos que eu quero essa aqui. Sol, né? O acorde de Sol. Então, o tom que eu vou tocar é o tom de Sol. Então, a posição primeira vai ser essa.
A segunda vai ser essa, né? Deixa eu colocar aqui, até porque a segunda é a forma de Lá na mesma casa. Depois a terceira é a forma de Lá duas casas acima. A quarta é a forma de Lá menor quatro casas acima. A quinta é a forma de Mi menor duas casas acima. E a sexta, né, para finalizar, a última posição, é a forma de Mi menor também, só que quatro casas acima. Então a gente conta 1, 2, 3, 4. Tá? Só como a gente estava dando aqui o exemplo começando da casa 4, vamos lá continuar. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quarta posição, quinta posição e sexta posição, tá? Agora, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês tocando já com isso aqui, tá? No geral mesmo, tocando já na prática, usando tudo, usando todas as posições, todas as formas possíveis aqui, tá? No caso, são 4 formas, né, que a gente vai aprender. A de Mi maior, a de Mi menor, a de Lá maior e a de Lá menor, tá? Depois que a gente aprender isso aqui, né, esse aqui vai ficar bem mais fácil para vocês tocarem qualquer música que vocês quiserem, em qualquer tom que vocês quiserem, tá? Vamos lá, então, ver uma música que dá pra gente exemplificar e colocar todos eles, né? Ó. Eu não vou negar que sou louco por você. Primeira posição. Tô maluco pra te ver. Ó, já usei aqui a quarta posição. Tô maluco pra te ver. Quarta posição. Eu não vou negar. Quinta posição. Eu não... Ó, já a segunda posição. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Terceira posição. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Então, fiz a segunda, a terceira e a primeira. Eu não vou negar, você é meu doce mel. Continua na primeira. Meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Segunda. Você é minha doce amarga, minha alegria. Primeira. Meu conto de fadas. Quarta posição. Minha fantasia. Ó. Quinta. A paz que eu preciso. Terceira. Pra sobreviver. Então aqui, eu acho que assim, pessoal, isso aqui é quase que óbvio, mas é bom falar, né? Porque assim, eu acho ruim a gente falar as coisas óbvias, né? Que parece que a gente pensa que vocês não percebem, né? Mas eu sei que vocês conseguem perceber isso, tá? Mas eu vou falar só pra ficar mais fixo na cabeça de vocês, tá? Se eu usar essas posições em um tom, eu posso usar em qualquer tom, tá? Então vamos lá, vamos exemplificar mais ainda. Eu começo com a música, né? Eu não vou negar, tá? Isso aqui é só um exemplo de uma música, tá? Isso aqui você pode aplicar milhares de músicas. Ó, digamos aqui que eu comecei na primeira posição, né? Vou colocar aqui um P, né? Ó, eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Ó, então, segunda posição a gente... Segunda não, né? A quarta posição a gente usa aqui, ó. Maluco pra te ver, né? Tô fazendo conforme a música, pessoal. Fazendo conforme a música, né? Maluco pra te ver. E aqui entra aqui, ó, a quarta posição, bem depois de a gente ter falado te ver, né? 4P, quarta posição, ó. Não vou negar, primeira posição. Tô maluco pra te ver, primeira posição. Agora, quarta posição. Eu não vou negar. Depois aqui é quinta, ó. Opa. Eu não vou negar. Quarta posição. Eu não vou negar. É bem no gar, né? Não vou negar.
Então aqui, ó, entra a quinta posição, tá? Só que aqui, a minha primeira posição que eu estou fazendo aqui é em Sol, tá? Então a quarta posição que eu estou fazendo é Mi menor. E aqui a quinta posição é Lá menor, tá? Estou falando em relação aos acordes que eu estou usando, tá, pessoal? Olha só, estou fazendo aqui na terceira casa a primeira posição. E essa primeira posição aqui é Sol. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Quarta posição, Mi menor. Eu não vou negar. Quinta posição, Lá menor. Tá? Mas aqui vamos mudar, pra gente ter certeza de que esse negócio funciona, vamos mudar de tom. Vamos colocar em outro tom. Tá? Eu vou colocar aqui em Lá sustenido, bem aqui, ó. Então o primeiro vai ser Lá sustenido. Na verdade, eu não preciso nem dizer qual é o tom, nem qual é o acorde. Eu só preciso fazer as posições, olha só. Ó, vamos fazer aqui em Lá sustenido, então. Se esse macete funciona, então vai servir. Se não funcionar, não vai servir. Então vamos lá. Ó, vamos mudar aqui para Lá sustenido. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Primeira posição, né? Eu não vou pra te ver. Aí tem que usar a quarta posição. Ó, quarta posição. Não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Lembrando que a quarta posição é 4 casas acima da posição original, então vamos contar, ver se tá certo. 1, 2, 3, 4. Ó, pra te ver. Eu não vou negar. Quinta posição é 2 casas acima na forma de... Opa. Ó, 2 casas acima na forma de Mi menor, tá? Forma de Mi menor. Então vai ficar... Não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Viu como encaixou certinho, como deu certinho? Então é sinal que o macete funciona. Então aqui, ó, eu não preciso nem saber que acorde é esse, não preciso, só preciso saber a posição certa. Depois de um tempo, isso vai acontecer com todo mundo, tá? Depois de um tempo, isso aqui, ó, isso fica tão natural com o tempo que você nem pensa mais. Tá? Fica tão natural com o tempo que você nem pensa mais nisso. Você nem pensa, aqui é a primeira posição, aqui não, você já faz automático, tá? Isso aqui eu posso te afirmar que é verdade porque eu conheço vários músicos que aconteceram isso, tá? É assim mesmo que funciona, pessoal. Você vai fazer várias vezes, você vai se esforçar para aprender, né? E depois de um tempo, seu próprio cérebro vai te ajudar a fazer com naturalidade, tá? Então, você se esforça realmente no começo para aprender. E depois que você aprender, isso que vai ficar tão fácil, pessoal. Mas assim, vai ficar natural, tá? Qualquer pessoa, você vai ouvir uma pessoa cantando, você vai saber em qual tom ela está cantando, você vai saber quais acordes você vai usar, tá? E principalmente usando isso aqui, porque isso aqui facilita muito, tá? Porque você não precisa saber qual é o tom, você não precisa saber que acorde é esse, nem que acorde é esse, nem, entendeu? Então, vai te poupar bastante tempo. Claro que é bom que você estude, né, com o tempo e aprenda aqui onde achar os acordes aqui no braço do violão, né? É bom que você aprenda. Por exemplo, se você fizer aqui, você tem que saber que aqui é um Ré maior, tá? Aqui, você tem que saber que isso aqui é um Mi maior. Ou então, isso aqui é um Dó sustenido menor, tá? Mas, de começo, não precisa. Você vai pegando suas músicas da forma mais simples possível e depois você vai aprendendo as coisas mais complexas, tá? Pessoal, então, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante. E assim, vou dar um tempinho para vocês falarem alguma coisa aí no chat, para a gente bater um papo ainda, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à aula ou até não, né? Até outro assunto que vocês tiverem também, fiquem à vontade aí que eu estou aqui para responder vocês, tá? Ó, pessoal. Fiquem à vontade.
Ó, como eu sempre digo aqui nas minhas lives, quem precisa de um direcionamento maior, eu tenho minhas aulas particulares, tá? Via WhatsApp. Como é que funciona? Você entra em contato comigo, a gente marca uma aula grátis para você ver como é que funciona, né? Aula grátis sem compromisso. Daí, se você gostar, se você vê que eu realmente fui um bom professor para você, que eu pude lhe ajudar e você quer continuar com as aulas, aí a gente combina uma data fixa na semana, tá? Ficando uma aula na semana, 4 aulas por mês, tá? Por uma pequena mensalidade aí bem acessível, tá bom? Só você conversar comigo pelo WhatsApp, tem um link na descrição que a gente pode marcar sua aula grátis, tá bom? E assim, pessoal, quem quer aprender um pouco mais de música, né, teoria musical, mais detalhada, né? Ó, teoria musical mais detalhada, minha apostila digital também para vender. Minha apostila digital. Link na descrição também, tá? Ó, a Vilma mandou, boa tarde, professor. Boa tarde, Vilma. A Vilma não perde uma live, né? Poxa, Vilma, obrigado aí pelo carinho, viu? Ó, e se você está precisando aprender sobre teoria musical mais detalhadamente, tem os meus vídeos aqui e tem também a minha apostila digital, né? Que é o e-book, o famoso e-book, né? Que eu mesmo redigi, tá, pessoal? Com todos os detalhes sobre campo harmônico, teoria musical, nome das notas, cifras, etc, tá? Então você vai aprender bastante coisa. E assim, se você quer um direcionamento para ritmos, para aprender acordes, etc, tá? Entre em contato comigo aí pelo WhatsApp para a gente marcar as suas aulas, tá? Para mim é um prazer poder ajudar, é um prazer dar essas aulas aqui também no YouTube toda quarta-feira, tá? Agradeço a todos aí pelo carinho, agradeço a todos por terem me assistido, né? Eu espero que esse conteúdo dessa aula de hoje tenha valor, né? Bastante valor para vocês e que vocês consigam realmente aplicar. Depois eu quero ver vocês comentando, professor, aquela aula lá sobre como tocar em qualquer tom, aprendi bastante coisa, hoje eu toco em qualquer tom que eu quero, tá? Claro, pessoal, que esse não é o único macete, tá? Existem outros, eu posso até gravar outras lives, né, aqui a respeito dos outros macetes para você tocar em qualquer tom. Esse é só um, tá? Mas, por exemplo, pessoal, você quer aprender alguma coisa, aprenda uma primeiro e fique bom naquilo, e depois você aprende outro, tá? E aí vai virar uma bola de neve seu conhecimento, você vai virar um músico completo, tá? É assim que se aprende. E, lógico, como eu falei, você não precisa aprender tudo pra você tocar bem, não precisa. Eu não sei tudo e, não falando de mim mesmo, né, mas eu toco razoavelmente bem. E não preciso saber tudo, tá? Então, é isso, pessoal. Então, fiquem com Deus, até a próxima, tá? Aguardo vocês aqui na quarta-feira que vem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like para ajudar a esse vídeo chegar a mais gente, né? E eu também investir um pouco mais no canal, né, com o tempo, né? Com o tempo eu quero trazer vídeos também, pessoal, não só as lives, né? Quero trazer vídeos com mais detalhes, né? Por exemplo, eu quero pegar algumas músicas, né, que vocês escolherem, que vocês quiserem que a gente grave, né? E, por exemplo, professor, faz a aula da música tal, para eu aprender a tocar a música tal, etc. Aí a gente pode fazer um negócio mais direcionado, mais personalizado, né? Ó, a Vilma mandou, aprendi vários ritmos com ele é ótimo. Poxa, Vilma, obrigado aí pelo carinho, viu? Tá? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Fiquem com Deus.